Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos mais uma vez aqui no canal da Comunidade Católica Magnífica para partilhar a palavra de Deus com você. Precisamos ter sede de todos os dias meditarmos a palavra de Deus, fazermos a nossa oração pessoal, a chamada Lécio Divina, perceber através da Lécio Divina o que Deus quer para nós. E hoje o texto vai iniciar falando sobre a lei de Deus. E qual é a lei de Deus? Os seus mandamentos. A lei de Deus, os mandamentos de Deus, como o próprio nome diz, ela vem de Deus, ela não é uma lei humana. As outras leis humanas, muitas delas, derivam dos mandamentos de Deus. Portanto, essa lei, esses mandamentos de Deus, eles não vieram para aprisionar as pessoas. Pelo contrário, a lei de Deus veio para dar liberdade, para que nós encontremos o caminho, a direção do amor de Deus. Portanto, abra a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, dos versículos 17 ao 19, que nos diz assim: não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça uma iota, ou seja, a menor letra do alfabeto hebraico, um traço da lei. Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Eu preciso lhe dizer que o amor de Deus, ele não segue a lógica humana. O amor de Deus, ele é misericordioso, é compassivo. O amor de Deus determina que quando você for agredido numa face, você dê a outra para bater. O amor de Deus, ele determina que quem herdará o reino dos céus, e isso nós falamos no nosso último vídeo, que quem herdará o reino do céu não é o Senhor, é o servo. O amor de Deus é o contrário da lógica humana. O amor de Deus é humilde.
O amor de Deus não se encoleriza. O amor de Deus não tem ciúme. Portanto, os mandamentos de Deus nos indicam o caminho para conquistar esse amor. É isso que o amor de Deus, que as leis de Deus, os mandamentos de Deus nos indicam. Eles vão indicando o caminho, as instruções para que nós vamos trilhando este caminho da perfeição. Claro que nunca seremos perfeitos. Aqui diz no texto, não vim para abolir a lei, mas sim para levá-los à perfeição. Precisamos sim, embora nós tenhamos a consciência que não alcançaremos nesta vida, mas precisamos caminhar com os mandamentos para conquistar a perfeição. Os mandamentos são indicativos para nós. Mas aí lhe faço uma pergunta. Por que existem os mandamentos? Por que Deus criou os mandamentos? Vocês lembram das tábuas que Moisés apresentou no monte, né? Ali eram os 10 mandamentos. Por que Deus fez aquilo? Chamou Moisés, apresentou os 10 mandamentos. Porque lá embaixo estava um transtorno. Aquele povo de Deus estava praticando diversas ações que não agradavam a Deus. Por isso Deus criou os mandamentos. Vai lá, Moisés, e mostra para eles o que eles devem seguir. Com a orientação que eu estou dando, para que eles sejam libertos do mal. Para que eles sejam libertos do erro. Para que eles sejam libertos das falhas. Recapitulando, melhor dizendo, voltando, por que os mandamentos existem? Ora, igualmente aquele povo de Deus daquela época, antes de Cristo, no Antigo Testamento, aquele povo era um povo imperfeito, e igualmente a eles nada muda. Somos nós. Somos o povo imperfeito de Deus, que precisamos ser moldados através das regras dos mandamentos de Deus e das regras dos ensinamentos que a palavra de Deus nos indica. Porque se fôssemos perfeitos, não precisaríamos da lei. Seríamos santos. E santo só Deus. A natureza de Deus, ela é santa. Claro que existem outros santos proclamados pela igreja. Mas Deus, ele nasceu. Deus toda a vida. Na verdade, Jesus nasceu santo, como homem, como pessoa, como humano, melhor dizendo, não como homem, como humano, né? Ele nasceu santo. Santo, só Deus. A natureza de Deus é santa. De Jesus é santa. Portanto, precisamos entender, através da fé. Só assim conseguiremos entender os mandamentos de Deus. Por que Deus quer que sigamos seus mandamentos? Para alcançarmos o seu amor.
Precisamos mudar, restaurar. E aí sim, compreenderemos o que significa os mandamentos de Deus. Portanto, conheceremos também o amor de Deus. Então peça a Deus para que Ele lhe dê essa graça de cumprir, não só cumprir por cumprir seus mandamentos, mas que a gente cumprindo possa sentir o amor de Deus por nós. Peça isso para você, peça isso para os seus familiares, para a sua comunidade. Peça a Deus o Espírito Santo do discernimento, para que você possa entender o que representa os mandamentos de Deus para nós, para mim e para você. Deus é mais.